queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Louvado seja o Senhor. Estamos mais uma vez aqui e sempre que nos posicionamos para transmitir a mensagem de Deus, a gente sabe que a mensagem ela tem um alcance incontrolado por nós. É o Espírito que controla e, sobretudo, quando lançamos uma mensagem nas redes sociais, no YouTube, enfim, nós não temos a completa dimensão do seu alcance. Porém, eu quero deixar bem claro que o meu propósito, a minha responsabilidade nesse momento é de estar falando para o pequeno rebanho que Deus me confiou. Assim como domingo a domingo, semana a semana, quando estávamos ali reunidos no templo, a gente sempre preparava uma mensagem visando ali a edificação da igreja local, a edificação do corpo de Cristo ali em Montes. Aqui também não é diferente. Então, a mensagem que Deus coloca no nosso coração é uma mensagem direcionada, é uma mensagem voltada para o rebanho o qual Deus nos confiou, o qual Deus nos deu o privilégio, a satisfação de poder pastorear. Mas aí é claro que Deus ele tem os seus propósitos e a sua palavra não volta para ele vazia, antes cumprirá o que lhe apraz. Mas estou dizendo isso porque quando preparamos a mensagem, nós preparamos dentro daquela visão de igreja local, dentro daquela visão de congregação ali que Deus nos confiou, aquele povo que nós conhecemos. Então nós não preparamos uma mensagem para um povo desconhecido, até mesmo porque na internet temos aí milhares de mensagens e pregadores excelentes, mensagens excelentes. Então o meu propósito, o meu objetivo não é realmente alcançar uma massa, um número, fazer um número X. O meu objetivo, a minha alegria, a minha satisfação é poder, como pastor, estar alimentando as ovelhas que Deus me confiou, as ovelhas da Igreja Batista de Montes. E é claro que os seus familiares, os seus amigos, eu sei que tem irmãos, colegas, amigos que estão nos acompanhando, ouvindo as mensagens. Louvado seja Deus se você está acompanhando. Então é para você também esta mensagem. Então digo isso porque nós temos as nossas particularidades, né? Nós temos as nossas convicções de fé, as nossas convicções doutrinárias, e nós não abrimos mão dela de jeito nenhum. Então nós não pregamos aqui, nós não transmitimos aqui a mensagem, certo, com aquele propósito de agradar as massas, de agradar as multidões, de comungar com todas as ideologias, de comungar com todas as doutrinas ou pensamentos teológicos de quem quer que seja. Então, se porventura esta mensagem não estiver de acordo com a sua corrente teológica, não estiver de acordo com o seu conceito doutrinário, fica calmo, fica tranquilo, certo? Que essa mensagem é para um povo, é para um pastoreio que tem se alimentado desta palavra durante anos e que crê nessa palavra, que vive essa palavra, tá bom? Então eu gostaria nesse momento de convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler 4 versículos aí no Evangelho de Lucas, capítulo 21. São os versículos 22, versículo 25, 26 e 27. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 22 diz-nos assim a palavra de Deus: Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Verso 27.
Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Queridos, discernindo os sinais da vinda de Jesus, discernindo os sinais dos tempos. Meus amados irmãos, é impossível seguir em frente ainda dentro deste quadro epidêmico e sob quarentena, sem refletir, sem pensar, sem mergulhar neste tempo, contemplando assim o propósito, as circunstâncias, os alcances, as dores e incômodos vividos neste presente. Por isso eu me sinto, como pastor da Igreja Batista de Montes, na obrigação e coagido pelas circunstâncias correntes a retornar ao assunto, ou melhor, permanecer sintonizado com o assunto, com os sinais dos tempos, relacionando este quadro, este Covid-19, aos sinais de Deus para nós, povo de Deus, e o castigo parcial para o mundo. É claro que estamos experimentando uma manifestação leve do juízo de Deus, do princípio das dores para o nosso século. Eu digo que o que estamos vivendo, querido, é uma pequena amostra para nos despertar para o que está ainda por vir. Nós estamos no princípio, na introdução, quando consideramos os últimos acontecimentos da história nova, da história do nosso presente século, no que tange aos sinais, no que tange às manifestações relacionadas com o princípio das dores, relacionadas com os cumprimentos proféticos e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, é impossível não fazer uma conexão, é impossível não perceber, é impossível não sentir que nós estamos vivendo algo além, que tem algo no ar, que tem algo que vai além da mente, da visão humana, dos acontecimentos naturais, defendido e amparados pela ciência e os conceitos técnicos que tentam desesperadamente dar uma resposta, trazer uma solução para tudo o que está acontecendo, mas com todo o amparato que eles têm, eles se sentem impotentes, inoperantes, porque nós sabemos muito bem, biblicamente, o que está acontecendo. E assim, queridos, como Deus fez em séculos passados, preparando-os para passarem o bastão da fé para nós, também, se Ele não voltar no nosso tempo, no nosso século, Ele está nos preparando como a igreja deste século, deste presente, para passarmos o bastão para os nossos irmãos que nos sucederão. E eles precisarão receber esse bastão com esta mesma convicção, com esta mesma fé, com esta mesma percepção, com esta mesma compreensão de ligar os acontecimentos, não qualquer acontecimento, não qualquer trovão ali, não qualquer eclipse ali, não, mas ligar de fato aquilo que tem sentido, que tem conexão com os sinais. Eu confesso, querido, não ter nenhum prazer em transmitir qualquer mensagem que não seja para confortar e encorajar os meus irmãos, pois sei que muitos estão precisando e querendo ouvir o que elas querem ouvir dentro desse contexto de dor e de angústia, mas para mim seria um desvio da missão.
não compartilhar toda a verdade do Evangelho e o que está acontecendo em nosso tempo e o desfecho e o desdobramento de tudo que vivemos e viveremos daqui pela frente. Então não podemos jamais confortar ou consolar as pessoas com outras palavras que não sejam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo vai nos dizer: consolai-vos, confortai-vos, animai-vos uns aos outros com estas palavras, com estas verdades, as verdades eternas, as verdades que diz respeito à sua volta, que diz respeito às suas promessas e às manifestações dos seus sinais. Dentro de tudo isto que já aconteceu até aqui, nesses 2 meses, nessas informações desencontradas, desconjuntada, volta a pergunta que já se fez por muitas vezes nesse tempo: de onde veio este vírus? Esta peste que abalou e está abalando toda a estrutura humana, todos os pilares de sustentação das nações, da sociedade. De onde veio? Seja no campo da medicina, da ciência, da tecnologia, da economia, da psiquiatria, da política, da espiritualidade, há um abalo. Há uma disseminação de terror, de expectativa, de perplexidade. Quem mandou esta pandemia vir ao mundo? Veio por iniciativa, por poder de quem? De Deus? Do diabo? Ou do homem? Com o seu poder artificial científico? Pense numa pergunta, meus queridos irmãos, difícil, mas ao mesmo tempo muito simples de responder para os que estão conectados com as Escrituras e seus decretos proféticos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de transmitir para os que aprenderam errado, para os que conhecem apenas o Deus das religiões, das superstições, das criações e invenções humanas e não das Escrituras. Por isso disse na introdução desta mensagem que eu estaria falando para a Igreja Batista de Montese, para uma igreja que conhece a palavra, para a igreja que tem sido doutrinária desde o seu início a se preparar, a estar atenta, a estar ataviada como uma noiva preparada para o seu noivo. E não como uma igreja como muitas outras que se reúnem, que se juntam simplesmente para tratarem de negócios relacionados com esta vida, com promessas mirabolantes, anti-evangelho. Então, para quem não conhece a Deus e a sua palavra, para quem não conhece a Deus e a sua palavra, se feita essa pergunta, se pensado em toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, é fácil dizer, como uma forma de escape, como uma forma de desvio profético, que veio do diabo. Que esse vírus veio do diabo, que esse vírus veio dos homens, é até mais aceito e compreendido até, ou mais fácil de ser transmitida a compreensão, e é isso que faz os defensores de um Deus minuto, de um Deus limitado, domável, controlado pela religião, pelos pensamentos filosóficos e ideologias. Agora é fato, o culpado, é claro, nós não negamos, o culpado, o responsável por todo motivo de vir sobre a terra, as guerras, as pestes, as fomes e toda sorte de desastres, catástrofes, é por causa da queda do homem. Não é uma satisfação de Deus, não é um deleite de Deus castigar, ferir ninguém, mas por causa do homem, do pecado, que se posicionou a favor da maldade, da transgressão, pecando, cometendo pecado e continua a cometer por indução do diabo, que foi quem lá no Éden incitou o homem a pecar contra Deus, a cair, a entregar a sua liberdade, a perder a sua liberdade.
E dali por diante foi decretado castigos severos, punições severas, até que o homem se volte para o seu Criador. O homem pecou, desobedeceu e continua a desobedecer a Deus. E com isto, com esta continuidade do pecado, da transgressão da vida humana, é um posicionar ao lado do inimigo, do diabo, do inimigo de Deus, de modo que com isso não há limite para a sua maldade, a menos que Deus o imponha com freios bruscos e rédeas de ferro. E nós sabemos que houve tantas manifestações de Deus, tantas descidas de Deus dos céus até a terra para frear este homem, para frear esta carruagem desenfreada, este homem desgovernado pelo prazer, pelo pecado, pelas legiões demoníacas que jaz neste mundo. Na verdade, queridos, a humanidade em pecado está numa carruagem desenfreada, descendo em direção ao abismo, e pela misericórdia de Deus, ainda Deus está pisando neste freio, barrando este homem cego, este homem desgovernado. Mas no momento em que ele tirar o pé do freio, no momento em que Deus romper a barreira da sua ira e também deixar o homem seguir o seu próprio curso, o homem desce desgovernado para o poço, para o fundo do grande abismo. Não há limites para a maldade humana, não há limites para a crueldade do diabo, a menos que Deus o intervenha. Então, queridos, considere isto em nome de Jesus. Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele tira um pouco o pé deste freio, e o homem desce a fazer a maldade. O homem vai transgredir, o homem vai pecar, o homem vai blasfemar, o homem vai agir como um diabo. E é o que temos vivido, é o que temos visto. Mas Deus tem o controle da sua rédea, e ele só cairá completamente no abismo quando Deus determinar que seja o tempo. Porque este é o desfecho, este é o desdobramento de toda esta história de pecados, de transgressões, de maldade humana, de ação demoníaca, diabólica. É ser lançado realmente no poço do abismo, cujas chaves estão nas mãos de Deus, porque é Ele que controla, é Ele que comanda, é Ele que é o Senhor. O homem, através dos séculos das nações, sempre se levantaram contra Deus. Começou lá no início com Nimrod, construindo uma torre, querendo contrariar os propósitos, querendo contrariar os planos de Deus, até que Deus desceu até aquela nação, aquele povo. Assim foi com Sodoma, assim foi com Gomorra, assim foi antes de Sodoma e Gomorra, com as gerações do tempo de Noé. E assim, se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitos decretos, muitas descidas de Deus, muitas manifestações dos juízos duros de Deus, muitas vezes. E claro, quem estava cumprindo, ou quem insurgia um contra o outro, senão o homem, senão as forças demoníacas, E aí é fácil falar, é o diabo, é o homem. Sim, são eles que executam, porque todos, sejam fiéis ou infiéis, são servos de Deus, são vasos, porque a Bíblia diz que há vasos para honra e vasos para desonras. E por isso é importante conhecer as Escrituras Sagradas. O papel do diabo em toda a Bíblia é acusar. Ele usa quem não conhece a Deus. Por isso que não convém ao servo de Deus dar lugar ao diabo. E por isso que diz as Escrituras Sagradas, não deixe de lugar ao diabo. Vigiai. O diabo, vosso adversário, está rugindo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E ele traga de várias maneiras. Ele traga por falta de conhecimento. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz, o meu povo erra.
por falta de conhecimento. O meu povo peca, o meu povo desobedece, o meu povo ensina errado, por falta de discernimento, por falta da direção do Espírito Santo. Queridos irmãos, ouça isso. O diabo, ele é sutil. Ele se transforma em anjo de luz. Seus ministros, segundo a palavra de Deus, também se transfiguram em ministros da justiça para poder enganar. Esta é a saída mais viável também para os pregadores da prosperidade, os falsos profetas que trabalham sempre no pedestal da culpa, ou seja, eles culpam até o diabo por todo o acontecimento contrário, o que eles julgam que é mal, para poder subjugar com isso os homens que não conhecem as Escrituras. Então há um jogo de palavras, de maldade, de transgressão, que envolve o homem, o falso profeta, que envolve realmente esses transgressores, esses ministros transfigurados em ministros de justiça, cujo pai, disse Jesus lá em João capítulo 8, não é Deus, é o diabo, o pai da mentira. E enganam usando a palavra de Deus incompleta, pela metade, desencontrada. Mas queridos, eles mesmos são o diabo. Eles mesmos são o diabo. Ou seja, para eu ter homens amedrontados diante das minhas rédeas, sob o meu comando, consumindo por alto preços os meus pífios sermões dominical, eu atribuo tudo ao diabo. Tudo que está acontecendo é do diabo, é do capeta, é do cão. Mas que eu tenho o poder de controlar a situação, de repreender este mal em nome de Jesus. E aí vem as propagandas, os convites, as vendas de indulgências, de milagres, em nome de Jesus, que não é Jesus. Porque conforme está lá em Mateus capítulo 7, naquele dia, muitos me dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, em teu nome nós só exaltamos, em teu nome nós falamos que tudo era do diabo, nós defendemos o Senhor, nós falamos que aquilo era do diabo, e nós repreendemos e nós amarramos, mas Jesus vai dizer claramente, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. O diabo faz qualquer negócio, meus queridos irmãos, para tumultuar, para confundir. Ele aceita ser acusado pelo seu falso profeta. Lá em Apocalipse fala isso. Ele levanta o próprio falso profeta para acusar, para depois um outro falso profeta, que se julga ser o profeta verdadeiro, defendê-lo. Para com isso sobressair de uma situação. Ele aceita ser defendido por outro para contrapor o que lhe acusa. E assim ele vai gerando confusão, confundindo as mentes dos que não têm o selo de Deus. Então o papel do diabo é transgredir, é fazer transgressão, é enganar, é se transfigurar de verdadeiro quando na verdade ele é falso. Ele levanta um profeta falso, levanta um suposto verdadeiro para eles se degradarem entre si e causar o caos, a confusão, o desencontro das informações. E aí onde entra o profeta verdadeiro, que vai sofrer pela palavra, porque não tem conchavo nem com um nem com o outro. Ele está no centro da vontade de Deus. Ele está conectado com as Escrituras, ele morre pela verdade, pelas Escrituras, ele não abre mão desta verdade, mesmo que para isso tenha que ser apedrejado e tenha que ser incompreendido, impopular pela massa, porque é o que vai acontecer no desfecho de toda a história da humanidade. É os justos, os verdadeiros serem acusados de falsos e os falsos serem aceitos, como o próprio Senhor Jesus falou. Eu vim em nome de meu Pai, trazendo a revelação das Escrituras, estendendo o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira justiça de Deus, e vocês me rejeitaram. Está lá em João. Mas outro virá no seu próprio nome, e a estes vocês o aceitarão. Este vocês o aceitarão. Agora lembre-se, queridos, tudo isto que acontece, lembre-se, é com a permissão de Deus, que está sempre no comando.
Deus não perde o comando, Deus não perde o trono, Deus não perde o controle em momento algum. Por isso que não temos medo de afirmar: Deus é o Senhor de tudo o que acontece. Agora, Ele é bom, Ele é amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, e nós como humanos sabemos muito bem disso. Que se não fosse sua graça, sua misericórdia, sua compaixão, nós desceríamos direto para o abismo. Mas com seu gracioso amor, Ele nos salvou e continua nos sustentando e nos conduzindo em seus braços. Agora, quando surge o sofrimento, e é o que estamos vivendo neste momento, Ele nunca admite, ou seja, os falsos profetas, os que desconhecem talvez completamente as Escrituras, eles nunca admitem que seja Deus que está cumprindo os seus propósitos, pois isto, para o falso profeta, para o falso pregador, para a falsa igreja que está na terra, atrapalharia o seu negócio, confundiria os que eles já ensinaram errados a respeito de Deus. Como voltar atrás? Como voltar atrás? Como afirmar que uma coisa agora é de Deus, quando todo o tempo eles afirmaram que não, que esse Deus só faz o bem, que esse Deus protege tudo, que esse Deus não permite doença, que esse Deus não permite catástrofe, que esse Deus, enfim, ou seja, os defensores de um Deus que eles limitaram, que eles condicionaram ao seu pensamento teológico minúsculo. Então, atribuir tudo ao diabo, ou de vez em quando ao homem que não tem fé, que não faz propósito, que não determina, é a maneira mais genial para eles conquistarem em nome de Deus os seus adeptos, que se tornaram seus idólatras, ou idolatraram os seus líderes, certo? Ao ponto, queridos, de morrerem para os defenderem. Esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, eles têm uma multidão de idólatras em torno de si. E eles são capazes de darem a própria vida para seguir suas orientações. Só que Deus os reprova completamente. Deus reprovou até os amigos de Jó, que defendiam a Deus em nome do suposto pecado de Jó. Mas quem ordenava o sofrimento de Jó? Deus, para cumprir os seus propósitos. E quem ele usou? O diabo. Quem era doido? Quem daqueles amigos de Jó era doido de dizer que o que estava acontecendo? Eles nem conheciam o diabo. Eles nem conheciam nada do mal nesse sentido. Então hoje não é diferente. Hoje nós estamos cercados de amigos de Jó, de amigos de Deus, defensores de Deus, como se Deus precisasse desses defensores. Então hoje eles estão aí. Eles não estão podendo dizer, melhor dizendo hoje, o que eles diziam, o que eles dizem sempre: venham receber a oração da cura, da libertação, mas continuam a venderem os seus objetos de milagre. Na verdade, se aproveitam, ou estão mesmo nesse tempo de fragilidade, de dor e sofrimento, aproveitando-se da fragilidade das pessoas e da falta de conhecimento que eles mesmos criaram nessas pessoas. Porque eles nunca tiveram a preocupação de ensinar todo o conselho de Deus, exatamente para continuarem manipulando sobre tudo quando eles estiverem nesse tempo de fraqueza. Eles dançam de acordo com a música. Atribuir ao diabo este poder de trazer a pandemia é um motivo até de exaltar o diabo. Dar a ele um poder que Deus controla. O diabo se gloria no ensino errado das Escrituras. Agora, é lógico que em meio a todo o sofrimento que estamos vivendo, com todo o desconhecimento que as pessoas têm de Deus e das Escrituras, atribuir a Deus de uma forma direta, sem explicação bíblica, sem conjuntura teológica, que é Deus que está no comando de tudo o que está acontecendo, ou seja, que enviou este sinal por meio desta pandemia, favorece, é claro, o levante do próprio diabo,
na boca dos homens incrédulos, e facilmente surge a pergunta clássica de quem não conhece a Deus. E a pergunta clássica é: cadê o Deus tão bom? Cadê o Deus de amor? O Deus tão misericordioso, que só faz o bem, que traz ou mesmo permite uma desgraça dessa sobre a humanidade? Onde está este Deus? Penso eu que quando fizeram esta pergunta para o salmista Davi, lá no Salmo 115, tinha algo dessa natureza por trás. Me perguntam ou perguntam às nações: onde está o teu Deus? E Davi vai dizer: mas o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada, tudo o que é do seu propósito. Agindo Deus, quem impedirá? Onde está Deus nessa hora? São perguntas, queridos, recorrentes em tempo de crises, em tempos de tragédias. E a resposta é: Deus está onde Ele sempre esteve, no comando, no controle de tudo o que acontece. Nada foge ao seu olhar. Ele está também no centro das vidas que Ele obedece. O que se viu, o que se veio, o que se verá. Basta ler as Escrituras e ver que Deus já fez, está fazendo e vai fazer isto ainda, algumas vezes até o fim, até que se complete os seus propósitos, a sua medida. Deus não prova que é bom, meus queridos, que é amor, que é misericordioso só porque faz o bem, mas porque faz o bem com justiça e derrama a sua ira justamente. Deus é justo em todo o seu caminhar, em todo o seu proceder. O mundo quer um Deus bom, mas um bom com injustiça. Ou seja, comungando com o pecado, comungando com a maldade humana. Isto é um bom com a injustiça. Deus não é uma fonte que produz água doce e água amarga, que produz justiça e injustiça. Não, Deus é imutável. Não há sombra de variação, diz a palavra lá em Tiago capítulo 1. Deus é luz, não há sombra de variação nele. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eles vão ter este Deus bom com a justiça, com a injustiça, do jeito que eles pedem. E é o Deus bom e justo quem vai permitir a satisfação de seus cauterizados corações. Então, por não se sujeitarem, por não se submeterem ao Deus bom de verdade, ao Deus justo de verdade, que castiga, que corrige aqueles que pecam, que transgridem, que desobedecem, e eles não aceitarem que um Deus bom de justiça, de bondade, faz o que faz por amor, por justiça, então Deus vai permitir que eles tenham Deus segundo os seus conceitos, segundo as suas ideologias, segundo o prazer da sua alma, de simplesmente fazer tudo que vier na telha, sem correção, sem limites, sem freio algum. Deus vai permitir. E as Escrituras mostram claramente isso, que Deus vai permitir até mesmo que eles creiam na mentira, que eles recebam um espírito entorpecente para crer na mentira. Mas afinal, pensam alguns, como atribuir algo dessa natureza a Deus? Dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, como pensar em atribuir algo que tem causado tantas dores a Deus? Tais questionamentos, queridos, refletem exatamente o desconhecimento da palavra de Deus. As razões e os motivos pelos quais Deus assim faz, e também por não admitirem sua própria culpa digna de exemplar punição. O homem não admite que é tão culpado, que é tão mal assim. O homem pecador não se sente tão mal assim, ao ponto de merecer um castigo de Deus. Por isso que eles questionam, por isso que eles não aceitam. Só quem tem um pouco da justiça de Deus sobre si compreende o Deus de justiça e vê com justiça o castigo de Deus sobre a raça humana. Quem conhece a Deus de verdade sabe que Deus não mudou.
Ele continua a amar mesmo quando castiga a sua criação, porque Ele é amor. Mas também continua a fazer justiça, porque Ele é justo. Se o que estamos, queridos, vivendo hoje não vem de Deus, tudo está errado. Muito errado. E as Escrituras falhou o que é impossível. Se o que estamos vivendo hoje não vem de Deus, então Deus não está no controle coisa nenhuma, como afirmamos. Deus não é soberano, Deus não é onipotente, onisciente, onipresente. Afinal, o que diz as Escrituras? O que diz os decretos de Deus sobre o fim? O que viria, o que iria acontecer? Está tão claro nas Escrituras. São tantos textos, são tantas passagens bíblicas, mas como o tempo não nos permite citá-las todas, deixe colocar apenas 3 aqui. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz assim a palavra de Deus: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão encobertas, escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Ele vai revelando e Ele vai notificando a partir dos acontecimentos, a partir das suas amostras grátis, de princípios, de dores, até culminar com o juízo final, que esse, conforme diz Tiago 2, é sem misericórdia. 2. Atos 17:31 diz: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então tudo o que está acontecendo é muito justo. Só que é apenas o começo. Só que é apenas a introdução. É apenas a introdução. O grande trono branco em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15 mostra que todos os homens, todos os mortos de todas as épocas comparecerão diante desse trono branco para o grande juízo final. Mas também os crentes em Cristo Jesus comparecerão ao tribunal de Cristo, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Os que venceram. Porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Estes juízos, queridos, se refere ao fim, ao comparecimento diante da face do Deus Todo-Poderoso. Até lá, pequenas amostras do seu grande julgamento é revelado ao homem por meio de acontecimentos como os relacionados no sermão escatológico de Jesus. Marcos capítulo 13, Mateus 24 e Lucas 21. Está registrado ali esse sermão que mostra claramente o princípio das dores. Agora, toda esta confusão, queridos, que estamos vivendo, que as pessoas vivem cada dia com cada coisa que aparece, que é novidade para eles, não para nós que conhecemos as Escrituras, e sobretudo quando são aparecimentos, são sinais que trazem dor para si e para a sua família. Tudo isso, querido, toda essa confusão é intercorrente de não conhecerem ou não querer conhecer o Deus da Bíblia, o Jesus das Escrituras. E é exatamente isto, queridos, que o apóstolo Paulo fala, e eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 1. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas esse texto de Romanos capítulo 1 fala exatamente sobre essa situação, sobre essa questão, sobre esse desconhecimento. Um desconhecimento não necessariamente por não ter oportunidade, um desconhecimento não necessariamente por não ter acesso, mas por uma iniciativa, por uma maldade, por uma decisão de simplesmente ignorar Deus, de simplesmente ignorar a verdade, de simplesmente ignorar os sinais que estão acontecendo, que Deus assim revela. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Vem do céu a ira. O castigo vem do céu. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus se pôde conhecer, que o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhes manifestou. Deus tem manifestado a oportunidade, Deus tem manifestado a sua graça, Deus tem manifestado a sua revelação.
Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendeu e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. E se você for ler até o versículo 32, você vai ver realmente a situação deplorável que a humanidade, que os seres humanos iriam se encontrar no tempo em que Deus determinasse lançar sobre a terra os seus juízos. Homens amantes de si mesmos, a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade, até as mulheres trocariam o uso natural. Ou seja, as mulheres que sempre foram tão conservadoras, né, tão protetoras, tão certas no seu modo de andar, até as mulheres, é uma expressão assim de alguém que está extasiado com a situação. Ou seja, se os homens já cometiam maldade, os homens do século masculino, os homens já cometiam suas imoralidades, agora até as mulheres mudaram o uso natural, se inflamando entre si. Esse texto, queridos, revela realmente a maldade, a transgressão digna de punição. E Deus vai dizer nesse texto que são dignos de punição, de condenação, não somente os que praticam, não somente os que estão mergulhados na iniquidade, mas os que também aprovam, os que não reprovam, os que não contestam, os que não pregam contra, os que fazem vista grossa, os que ao doce chama amargo e ao amargo chama doce, também sofrerão a punição, mesmo que estejam de mãozinhas postas, fingindo serem justos, fingindo serem profetas da verdade, mas que se acovardam na hora de anunciar a verdade de Deus. Agora, queridos, o fato de sabermos que foi Deus quem enviou e que o agente que o fez cumprir a sua ordem profética é o diabo e a maldade nos corações humanos, não significa que não devemos orar para que o mal cesse. Cesse segundo a vontade de Deus, segundo o completar da sua medida. Moisés orava a Deus para cessar uma praga, como nós conhecemos lá nas 10 pragas do Egito. Mas em seguida vinham outras, até que se cumprisse os propósitos de Deus. Essa que nós estamos vivendo vai passar sim, mas outras virão, e certamente mais fortes. Pois o nosso texto que nós lemos em Lucas, versículo 22, diz o quê? Lucas 21, 22. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram as coisas que estão escritas. Dias de vinganças. São os dias em que Deus manifesta um pouco, libera um pouquinho da sua ira e tira um pouquinho do freio para que o próprio homem produza a sua própria maldade, o seu próprio veneno, como esse que nós estamos infelizmente tendo que enfrentar hoje. Daniel capítulo 9, versículo 26, versículo B diz: até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Famílias estão desoladas, nações estão desoladas. A sociedade está confusa e perplexa diante do que está vivendo, uma crise sem precedente na história moderna. Deus tem o direito, meus queridos irmãos, de derramar a sua ira sobre a terra. Deus tem o direito de exercer o seu juízo, e Ele começa de forma coletiva, à vista de todos, por meio de todos, como está sendo hoje. Pois sabemos que depois, diante do seu grande trono, o trono de julgamento, cada um estará sozinho diante da sentença de condenação final. Os que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, Deus não... no livro da vida. E eu digo, queridos, Deus não se diminui pelo fato de alguns nesse tempo blasfemarem contra Ele. Porque é o que vai acontecer. À medida que a praga se estende, à medida que o isolamento, que a restrição dos acessos, dos prazeres, das diversões são retirada, os homens começam a ficar inquietos e a tendência é: foi ele mesmo, ou ele não é tão poderoso assim, porque se foi o diabo, se foi o homem, cadê o poder dele? Ou seja, de qualquer forma, o diabo tenta tirar proveito, tenta acusar Deus. O papel dele é acusar, o papel dele é sair pela tangente
mas não sai da nossa tangente não. Não sai, porque nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos o poder do Todo-Poderoso, nós conhecemos a maldade humana, porque nós somos humanos, e nós só conhecemos e só reconhecemos que é justo o castigo de Deus, que é justo a vingança de Deus, porque nós fomos alcançados pela sua justiça, pela sua graça, porque senão nós estaríamos juntos no mesmo bojo, porque o homem com toda maldade e crueldade se sente ainda merecedor. Ainda tem aqueles que têm pena do diabo. São tão bons os homens que acham injusto até o que aconteceu com Judas Iscariote. Tem muitos assim. O mundo, meus queridos, está contaminado. E só há uma maneira de se descontaminar. Não tem remédio humano, não tem vacina humana. Só a graça, só o Evangelho, só o Espírito Santo. Os profetas de Deus sempre falavam do cálice. Cálice da ira de Deus, do vinho do furor de Deus, que representava o juízo de Deus sobre as nações ou sobre o próprio povo de Israel. Exemplo de Isaías 51, versículo 17, eu quero ler com você. Isaías 51, versículo 17, diz assim a bendita e gloriosa palavra de Deus. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor, que bebestes da taça do atordoamento e a esgotastes. Deus está falando aqui de Jerusalém, por não obedecer a Deus, por desobedecer os seus decretos, também em algum momento bebeu da taça, da ira do Todo-Poderoso. Nós conhecemos muito bem. Em Jeremias capítulo 25, versículo de número 15, diz assim a gloriosa e bendita palavra de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor, e faze que dele bebam todas as nações as quais eu te enviar. Profeta de Deus, ele é enviado a todas as nações, não para satisfazer a sua vontade, não para cumprir ou obedecer decretos da sua pátria terrena, mas para obedecer os decretos da sua pátria celestial. Essas épocas eram pronúncios ou prenúncios do tempo em que a medida da maldade humana se preencheria. A colheita estaria madura, as uvas seriam pisadas e o cálice do furor de Deus transbordaria. Também, queridos, eu quero ver com você Apocalipse capítulo 14, versículo de número 8. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 14, 8 ao 10, diz assim: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 14 ao versículo 20 diz assim a palavra de Deus: olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu,
o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tivera a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Queridos, quem está no controle? De onde saiu o anjo para cumprir os desígnios da ira de Deus? Deus está no controle. Não fazia nenhum sentido, queridos, nós orarmos a Deus se Ele não estivesse no comando, se tudo não procedesse de sua ordem. Como dizia Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Digo agora aos irmãos, não faz diferença se este vírus é natural, ou seja, veio da natureza ou foi fruto de um acidente em laboratório, ou mesmo foi criado propositalmente. Assim como os remédios para combater a vacina para prevenir, não acontecerá se não determinar Deus com os fins próprios dele e ponto final. Com tudo isto afirmamos, Deus está exercendo o seu juízo parcial, a sua vingança freada, até que as taças de sua ira sejam completamente despejadas, até que Ele retire o pé do freio da sua justiça e deixe realmente os homens irem para o abismo e determine que os seus anjos, os anjos com foices de vingança, se desloquem do seu trono para exercer o seu juízo sobre toda a face da terra. Deus usa, meus queridos, a própria maldade do homem e do diabo para cumprir a sua obra final, de castigo, de vingança, de derramamento da sua taça de ira, imprimindo sofrimento ao homem que deu as costas para ele. Por isso que o nome de Deus será blasfemado, porque eles não se voltarão para Deus. Diz lá em Apocalipse capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 11, que os homens iriam reconhecer em algum momento que o que está acontecendo é razão da ira de Deus, da manifestação de Deus por conta da transgressão, por conta da maldade. Mas ao invés de se voltarem para Deus, eles iriam abrir a boca em blasfêmias contra o nome do Deus Todo-Poderoso, diz lá o texto, que tem poder sobre a praga. Apocalipse 16, versículo 9 a 11, você pode ler para conferir. Não vamos fazer isso porque já estamos terminando o tempo. É por isso que seremos odiados, porque nossa mensagem não será aceita. Querem conforto sem a verdade, querem um Deus para atender suas conveniências. Quando tudo passar, eles voltam ao normal, pecando e dando as costas para as Escrituras. Eu sei que até mesmo dentro da igreja, talvez alguns que estejam a ouvir esta mensagem vão reprovar esta palavra, esta mensagem. Talvez julguem inconveniente para o momento, porque escrito está também a este respeito, de que os nossos inimigos, ou aqueles que iriam nos compreender, seriam os nossos próprios queridos familiares e irmãos. Mas a palavra de Deus é quem separa, meus queridos, o joio do trigo, e este certamente está sendo este tempo. É Deus quem cuida da sua igreja. Eu não queria estar falando sobre este tema. Alguém até elogiou-me quando eu mudei as mensagens outro dia atrás, pois os amados sabem que eu comecei desde o início desta pandemia, falando a este respeito, não dizendo que o fim chegou, não dizendo que agora, mas logo depois, como dito pelo próprio Jesus, que diante dos sinais que ele faz, ainda não é o fim, ainda não é o tempo, logo depois, logo após. Por quê? Que a igreja sofre e não deve revidar o sofrimento e a perseguição, porque a igreja é agente de Deus para fazer de fato o bem. A igreja é agente de Deus para amar, para estar anunciando as boas novas do Evangelho, pregar a verdade das Escrituras.
e com isso ser odiada, ser repugnada, ser rejeitada pelo mundo. A igreja de Jesus não faz o mal. Deus não a usa para despejar a sua ira sobre a terra. Deus usa os maus, os cruéis, perdidos, soberbos, arrogantes, diabólicos, como governos ditatoriais, nações pagãs, que se levanta contra outra nação. Eles se unirão para guerrear contra o Todo-Poderoso, mas depois se odiarão entre si e se autodestruirão, porque é assim que acontece. Deus usa o mal para cumprir os seus próprios juízos, e depois o mal se volta contra si mesmo e é destruído. Mas a igreja segue triunfante, pois tem por cabeça Jesus. Jeremias não fez nenhum mal à nação de Israel, nem a outras nações. Ele era somente um agente da divulgação da mensagem de Deus, e por isso chorava tanto, porque tinha que transmitir a mensagem que o povo não queria ouvir, a mensagem que resultaria não necessariamente no retorno do povo para Deus, mas num desenfreamento contínuo a cumprir os seus propósitos. Quem Deus usa para castigar Israel? Uma nação pagã e cruel. Mas depois vem o juízo de Deus sobre aquela nação, no caso os babilônicos. Nós clamamos a Deus porque sabemos, queridos, que é Ele que está cumprindo a sua vontade. E ao contrário do que muitos pensam, não é fácil anunciar o juízo de Deus, pois sabemos que, como humanos que somos, mesmo sendo igreja, enquanto estivermos aqui na terra, sofreremos juntos. Mas como diz as Escrituras Sagradas, haverá uma diferença no final, conforme nós já meditamos outros dias, e volto a trazer esse texto à tona. Malaquias capítulo 3, versículo 16 ao 18, e também o capítulo 4 de Malaquias, versículo 1 e 2. Vamos ler Malaquias 3, do 16 ao 18. Então aqueles que temerem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Agora capítulo 4. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Se Deus está no controle, se Ele é soberano, então nada acontece sem que Ele diga, aconteça. O problema é que as pessoas conhecem muito pouco ou quase nada de Deus. A religião e as teologias da libertação e da prosperidade, as teologias triunfalistas passaram uma ideia, um conhecimento, uma informação errada, uma informação incompleta a respeito de Deus. Criaram um Deus segundo a sua vontade, limitado ao seu querer e o querer do homem. O ideal do homem é de um Deus bom e consensual, passível, domável, dirigível, tangível, inclinado a satisfazer a sua vontade, mesmo que para isto eles tenham que fazer algum sacrifício para lhe agradar. E é o que ensina a teologia da prosperidade, este pseudo-evangelho. Pastores barganhistas, barganheiros, mercantilistas, cambistas da fraca fé do nosso povo tão sofredor. Então eles pregam a mensagem que todos querem ouvir, que agrada a todo mundo, mas é uma mensagem completa a respeito de Deus. E a mensagem é a seguinte:
Primeiro, eles amarram tudo em nome de Jesus, queimam tudo, tudo que eles julguem que seja contrário à prosperidade é do diabo. Por isso fica claro no seu sermão, a linguagem dos seus fiéis em meio à pandemia é uma só, é o diabo, é do diabo, é pandemônio, é coisa dessa natureza que a gente escuta. Em contrapartida, eles argumentam, os falsos profetas, é uma mensagem maravilhosa, e que nós comungamos na primeira parte. Deus é bom, nós comungamos. Deus abençoa, comungamos. Deus cura, comungamos. E aí eles começam a acrescentar, de todo mal, ou seja, nenhum mal acontece, de toda doença, tudo vai cair por terra, nós amarramos, nós não aceitamos, isso não vem de Deus, isso não é de Deus, isso é do diabo. Por Deus ser bom, queridos, e só fazer o bem, então todo sofrimento, na concepção deles, vem do diabo. Toda doença é do cão, desemprego é do diabo, morte é do diabo, peste é do diabo. Como nós falamos no início, nós não negamos que tudo que nós vivemos e experimentamos é uma consequência de fato do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem realmente induziu o homem ao pecado foi o diabo mesmo. E o homem pecou e morreu. Então as doenças, tudo é resultado de fato do pecado. Mas do pecado uma vez cometido, de uma vez para sempre. E diante de tudo isso, os castigos vêm de quem está no comando, de quem está no controle. Então, o diabo está no controle de Deus. O homem está no controle de Deus. São ali servos, como disse Lutero, volta a dizer. Até o diabo é um diabo de Deus. Ou seja, isso significando dizer que Deus está no controle. O diabo não tem acesso nem ao inferno livremente, nem a chave, nem a nada. Tudo está nas mãos de Deus. Então a Bíblia diz que o homem sofre o castigo. E que esse castigo vem em consequência da sua herança maldita do pecado. E como já falamos, as manifestações de sinais, como estes epidêmicos e tantos outros que já tivemos, é uma forma de Deus mostrar quem está no controle. Quem tem o poder de castigar quando quer. Quem impõe limites à ciência e à própria fé da religião. E dos seus curandeiros que dizem fazer tudo em nome de Deus. Mas que Jesus mesmo vai dizer, como nós já falamos naquele dia de juízo, não vos conheço, Mateus 7, apartai-vos de mim. Mas é fato, queridos, que os enganadores enganam e são enganados pelo diabo, cujo interesse comungam com eles. Riqueza, bênção, vitória, vida em abundância e tal, e com isto eles pensam que estão passando a mensagem mais positiva a favor de Deus. Acontece que Deus não precisa de minha ajuda para dizer que Ele é justo, que Ele só faz o bem, e principalmente para mentir a seu favor, dizendo o que Deus não é, ou dizendo que Ele é segundo a minha teologia do afago, minha teologia do conforto com a mentira. Deus não quer que eu fique defendendo uma coisa igual o ser humano. Olha, eu vou fazer a maldade, tá bom? Mas tu defende, tu disse que não fui eu não, tu disse que foi fulano de tal, tu disse que foi meu inimigo que mandou matar, não fui eu. O ser humano faz isso. Deus não faz isso, meus queridos. Deus não tem nada a esconder. Deus é bom, Deus é justiça, Deus é amor e ponto final. Deus não é diminuído quando alguém blasfema, quando alguém atribui algo ruim a Ele, ou mesmo quando alguém diz que Deus não fez isso ou aquilo, Deus se torna melhor, Deus se torna maior. Não, Deus é Deus e pronto. Não precisa desse joguinho, desse conluio humano. Deus nunca esteve satisfeito com o homem. Esta é a verdade, desde que ele pecou. Ele não está satisfeito hoje. A ira de Deus caiu sobre Jesus, que assumiu o nosso lugar na cruz. E por isso diz João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está irado com a humanidade, cuja maioria deram as costas para a sua palavra. Quem satisfaz a vontade de Deus, quem satisfez a vontade de Deus plenamente, foi Jesus, o seu amado Filho. Ele sim é quem vai dizer com muita clareza o que este Deus vai fazer, cumprindo a sua palavra até o final dos tempos, antes da sua volta.
Jesus não prometeu nada do que estes enganadores da teologia da prosperidade anunciam. Jesus falou sim sobre dor, sobre sofrimento, tribulação, aflição, morte para os que permanecerem fiéis e somente no final a exultação da coroa da vida. Aí alguém pergunta: pastor, então em uma palavra, sem mais explicação, diga-nos quem mandou o coronavírus? Queridos irmãos, sem explicação, sem medo de errar, Deus. Deus quem mandou, se você quer saber o coronavírus. Porque se eu disser que foi o diabo, então eu estaria rebaixando Deus. Eu estaria orando a um Deus que não é onipotente, que perdeu o controle, que precisa da nossa luta para vencer o mal que o diabo lançou sobre a terra. Seria um absurdo e uma completa desconstrução de toda a teologia bíblica e centrada no Deus soberano, criador absoluto de tudo quanto existe nos céus e na terra. Imagine só, nós lutando com Deus para vencer o diabo, ou a peste, ou a doença, o desemprego, as guerras que ele lançou no mundo. Estamos assistindo um filme que Deus já produziu antes da fundação do mundo, e você faz parte deste elenco cujo autor principal, roteirista, diretor, executor é Deus. E nós atuamos na parte da verdade, e o diabo e seus demônios atuam na parte da mentira e do engano. Eles só fazem o mal e nós devemos fazer somente o bem, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que anunciou antes de tudo acontecer o que haveria de vir ao mundo. Deus. Isaías capítulo 46, versículo 8 ao 13 diz o seguinte: lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir, eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Terrível coisa é recalcitrar contra os aguilhões, disse o Senhor Jesus. Os sinais, queridos, é uma certeza de que ele virá e não tardará. Agora, como Jesus mesmo ensinou, não alarmeis, pois ainda não é o fim. Isto indica que em meio ao sofrimento pelas calamidades, seja de que ordem for, guerra, fome, terremoto, maremotos, tsunamis, epidemias, ainda vem coisa pior. Ainda não é o fim. Nós temos dois grupos dentro da igreja e um fora dela. Um, que qualquer motivo, qualquer sinal diferente no céu, logo diz, Jesus está voltando. Outro não está nem aí. Nada sinaliza para eles, nada indica que Jesus está dando o sinal da sua vinda, cumprindo uma profecia. E há o outro, que é o que está de fora da igreja, que simplesmente ignora tudo, pois nada sabem das Escrituras, ou nada querem saber, são incrédulos. Marcos 13, como nós já falamos, Lucas 24, Mateus 24, Lucas 21, são textos muito claros a respeito dos sinais, mas todos dizem claramente, ainda não é o fim. O sinal nos alerta, o fim está chegando, mas ainda não é o fim. Pode ser logo depois. É o que o Senhor Jesus sempre repetiu. Desde a última guerra mundial, esta pandemia está sendo o sinal mais claro
do cumprimento profético que sinaliza que está próximo a volta de Jesus e o estabelecimento do juízo final. E por quê? Porque este é maior do que mesmo as guerras que já existiram em nossa era, devido à sua magnitude, devido ao que ele está causando de uma forma generalizada. E o texto de Lucas vai nos deixar isso muito claro, e por isso nós queremos destacar nesse texto 4 lições diretas do que estamos vivendo e vamos viver logo após voltarmos à normalidade, se é que podemos chamar de normalidade o nosso retorno. Mas o texto fala de 4 coisas que nos chamam muita atenção. E a primeira delas, queridos, é a angústia. Estamos vivendo um tempo de intensa angústia, sem precedente na história. O isolamento social tem causado muito mal a muita gente, a muitas famílias. Mas o pior não é isto. O pior é não poder abraçar o filho ao chegar em casa, do trabalho, da rua. O pior ainda é internar um familiar e não poder estar presente na hora que ele mais precisa. Mas e o pior ainda é perder um ente querido e não poder se despedir, não poder se aproximar ali do seu ente querido falecido para dar um adeus, para fazer uma cerimônia, para estar ali com os familiares, com os amigos, se consolando um ao outro. Então é um tempo realmente que nós estamos vivendo de intensa angústia. Então quando eu digo que esse tempo é considerado um dos mais difíceis de toda a história já vivida no nosso século, ou mesmo no século passado, é o que aconteceu no século passado. As pessoas ainda tinham um pouco de liberdade de estarem no hospital com seus doentes, de sepultarem os seus mortos. Mas hoje todos são privados, independente do ente querido ter morrido desta pandemia, deste vírus ou não. Então é um tempo angustiante, é um tempo realmente de prisão, é um tempo de cerco, é um tempo de isolamento. E tudo isso causa realmente muita angústia, do qual o Senhor Jesus fala aí em Lucas capítulo 21. A segunda coisa que o Senhor Jesus fala, queridos, a respeito desses sinais, a respeito desse tempo, é a perplexidade. A perplexidade que Jesus nos fala aí nos confunde a mente. As informações, nós percebemos que elas são desencontradas. Há uma confusão no ar das informações, até mesmo os especialistas em saúde, os epidemiologistas, infectologistas, mudaram o seu discurso de início. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, teve que se refazer em seu discurso. O que pode, o que não pode. EPIs são mudados ou liberados, quando antes era só para quem estava com o vírus, somente para os profissionais de saúde. Hoje todos têm que usar máscara, todos têm que se proteger de alguma forma. Os sintomas se multiplicaram e outros nem sequer existem, são os assintomáticos. Então uma confusão generalizada foi criada, todos tiveram que se reinventar. Incrédulos passaram realmente a serem doutrinados para crerem que a coisa é séria, que a coisa é real. E além do mais, queridos, há anúncio de subnotificação de casos. Uns defendem para mais, outros para menos, ou seja, uns acham que a subnotificação está dando número além do normal, outros acham que há uma subnotificação no sentido de que há muito mais números, os números são muito aquém daqueles que são informados. Então não se sabe em quem confiar. Então é um tempo de perplexidade, de angústia terrível. E diante disso vem o terceiro ponto, que é desmaios de terror que Jesus fala. As notícias causam isto em nós. Ora, achamos que não seja necessário a divulgação de tais acontecimentos, por acharmos exagero, interesse político, vantagem para receber dinheiro em meio às calamidades. Em outro momento pensamos que sim, para despertar os que não estão se cuidando, os que subestimam o vírus e que sabemos que ele tem uma letalidade terrível. Há um terror se espalhando até mesmo entre os mais calmos e centrados. E por último,
desses pontos que Jesus destaca nesse texto de Lucas 21. Expectativas das coisas que virão ao mundo. Há unanimidade em perdas irreparáveis, com as vidas ceifadas e a dor de famílias desoladas pela separação dolorosa de seus entes queridos. Mas há ainda uma grande expectativa negativa de como tudo ficará após. O desemprego bateu todos os recordes dos últimos 100 anos. Nações poderosas com mais de 33 milhões de desempregados. As expectativas, porém, vão além do campo da saúde, da economia, da psiquiatria, pois muitas mentes ficarão perturbadas nesses dias. Tempos de angústias, tempo de perplexidade, tempo de terror, de expectativas. Haverá em meio a todo o caos instalado a manifestação do enganador, o homem do pecado, este que aparecerá no seu próprio nome, o anticristo. A maioria correrá e abraçarão e se alegrarão e elegerão como grande homem pós-caos, o bom homem, o inteligente, o grande líder mundial, conciliador, o grande comunicador carismático. Irá propor a unificação dos povos, uma aliança universal das religiões, nada de preconceito, nada de racismo, homofobia. O cenário, queridos, é perfeito. O vírus proporcionou tudo isto, as formas de contágios. O mundo entrará definitivamente na era digital. Comprar, vender, as cédulas sairão de circulação. Afinal, lidar com algo tão contagioso, tão condutor de contaminação, não é nada vantajoso. Ele convencerá a todos do que seja melhor para as nações viverem em paz e em segurança. O mundo pós-pandemia estará precisando de alguém assim, para estabelecer a paz, trazer um conforto às pessoas, prover alimento para todos. Não faz sentido um mundo separado. Afinal, Deus é amor, Deus ama a todos. Seja feliz, protegeremos você. O pecado não existe, isto é uma criação dos preconceituosos religiosos. Deus quer a paz de todos. E qualquer pensamento contrário é que estará errado, e neste contexto ele se enfurecerá e fará guerra aos santos, que o enfrentará na defesa da fé. A igreja o resistirá, conforme está em Apocalipse 13, versículo 7. Mas diz que Deus permitirá que ele faça guerra com os santos e os vençam. E de fato eles vencem o diabo, o inimigo, o anticristo, vence os santos matando. E os santos vencem o anticristo, não negando a sua fé, não adorando a besta, não aceitando o sinal que ele propõe. Quando isto acontecer, aí sim, podemos dizer, agora é o fim. E aí se cumprirá o que Jesus disse nesse tempo, conforme Mateus 24, 10. Pois nada acontecerá como prova cabal de que agora é o fim, até que, conforme Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz, até que se manifeste. Nada acontecerá, ou seja, o fim não chegará. Jesus não voltará até que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se levanta, ele se opõe contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Finalmente, concluo perguntando e reafirmando: quem manda os sinais? Deus. O que está no sinal? Pestes, guerras, terremotos, dores, desmaios, perplexidades, terrores. Os sinais vêm acompanhado de tudo isso que traz dor e sofrimento ao homem, à humanidade. E por isso essa complexidade de perceber, de reconhecer, de discernir quem está no controle, quem está no comando, quem manda. Quem Deus usa para cumprir os sinais? O homem, o diabo, quem ele quiser. É difícil experimentar um sinal que não seja doloroso, angustiante, perplexo.
Um dos sinais que já experimentamos há algum tempo e que este enaltece muito o homem é o sinal do conhecimento. É o sinal da ciência que Deus disse a Daniel que seria para o fim. Nesses dias, no seu apogeu de glória e vanglória, ela estará envergonhada. A ciência, o conhecimento, isso que a nossa humanidade atual alcançou com tanta glória, com tanta vanglória, nesse momento está envergonhada, em silêncio, se questionando, se conjecturando, recebendo os bilhões de dólares e nada apresentou ainda de concreto, nem para um medicamento, nem para uma vacina. Nosso retorno, queridos, ao templo, à casa de Deus, estará nos dando uma grande responsabilidade de sermos o que não fomos no tempo atrás. Nós podemos começar tudo de novo hoje. Essa será o lucro dessa pandemia. Esse será o ganho, o aprendizado desse tempo de quarentena. É o nosso retorno. Se nós refletirmos, se nós realmente colocarmos em prática tudo quanto esses sinais, esses dias nos ensinaram. Então tudo que nos foi ensinado, tudo que aprendemos antes e neste período de pandemia, temos agora a oportunidade de colocarmos em prática na vida da igreja. E isto começando do zero. Vamos fazer isto, meus irmãos. Vamos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando. Vamos voltar diferentes, melhor, naquilo que sabíamos que era o nosso ponto fraco. E que assim Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e que Deus conduza a sua casa. E Deus te abençoe. E obrigado por ter tido paciência de me ouvir por todo esse tempo. Que a palavra de Deus continue edificando a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.